Olá pessoal, de volta aqui com o Semicast. Ricardo, tudo bem? Tudo em paz, Carlinhos, tudo bem. Ricardo, eu li essa semana um determinado colunista aqui do Estado, na qual dois personagens tidos como inimigos políticos, né? Daqueles que quando chega num determinado lugar, você tem que botar um na direita, na esquerda, no centro, um meio, em cima. Duvido muito. O governador Paulo Dantas e o presidente da Câmara, Arthur Lira, estão se reaproximando. Como é que está acontecendo esse namoro, Ricardo? Queria que você dissesse pra gente como foi que isso começou e aonde isso vai parar. E, o mais importante, quem vai sobrar? Vai sobrar alguém ou a casa cabe todo mundo? Pois é, você já começa com uma provocação final, né? Mas vamos lá. Por partes. Há sinais de lado a lado, né? Sim. O Arthur, eu coloquei isso na semana passada já, ele disse para o entorno dele, o entorno porque tem algumas pessoas com as quais a gente vai conversando, né? Sempre. Que não tem o mínimo interesse de brigar com Paulo Dantas como briga com o Renan Calheiros. Ele disse, aí outra história. A história do Renan, porque até o Renan tem outro estilo, né? Isso. Enfim, é mais o estilo Flamengo, se é que a gente pode entender dessa maneira. A gente está gravando num momento um momento delicado, que Guilherme Varela e Gerson tiveram um entreveiro. Foi nocaute, mas entreveiro não. Mas vamos lá. Objetivamente, o Paulo Dantas, esta semana também, lá no Detran, ele disse que espera, né, em nome do Estado de Alagoas, se reaproximar do Arthur. Obviamente, isso é uma resposta, né, à sinalização do Arthur e até do JHC. Né, o que foi surpreendente, porque, evidentemente, todo mundo está acompanhando que o Palácio articula, né, se não com tanta veemência, porque, convenhamos, né, o deputado Marcelo Vitor, que é um dos cérebros desse grupo, sempre disse, olha, Marcelo está perdido. Não tem como, enfim, inventar um candidato, porque a verdade é essa, não se inventou um candidato há tempo, né? Que é uma característica, inclusive, dos grandes líderes locais, né? Não fazer sombra para ninguém, né? Então, se você não projeta ninguém para lhe suceder ou para ser uma nova liderança, e evidentemente por ciúme ou por uma série de coisas, eles não permitem que isso aconteça, quando chega num momento como esse, não tem. E é o caso agora do grupo palaciano, Renan pai, Renan filho, Paulo Dantas. Paulo Dantas, até um dia desse, a gente há de lembrar, era um deputado estadual que poderia passar despercebido daqui a 10 anos. Passou lá na Assembleia um deputado estadual, Paulo Dantas, lembra? O cara vai lembrar, sim, era o filho do Luiz Dantas. E só. E não é um calheirista, né? E não era um calheirista. Ele era, historicamente, aí é um ponto importante que você levanta, ligado a Arthur Lira. A ligação dele, Paulo Dantas e Marcelo Vitor, era com Arthur Lira. Se você lembrar, eles articulavam para que o União Brasil fosse o partido que o Marcelo Vitor chamaria de seu. E naquele momento era uma coisa extremamente importante, porque era o maior partido, que se anunciava que seria o maior partido, né? Mas aí houve um rompimento. Eu lembro que quando da articulação para o Paulo ser o governador, havia uma dúvida e o Renan Filho terminou jogando com alguma inteligência. Disse, olha, eu posso ficar no governo até o final do ano. E em ficando até o final do ano, ia lançar um nome que ele achasse que seria o melhor para sucedê-lo. Ou melhor, alguém que não se elegesse. Porque não era objetivo do Renan Filho eleger o sucessor, né? Até porque se o cara crescesse demais, tem isso, né? Essa ciumeira tola, né? Eu acho que é, enfim, infantilidade, né, política, mas enfim, eles não querem de jeito nenhum ter rivais dentro do próprio grupo. Não projetou ninguém para isso. Eu lembro que de uma conversa, já disse aqui, né? E o Luciano Barbosa disse, não, Luciano Barbosa seria meu candidato. Você sabe que não é verdade, não seria. Pelo voto não seria. Ele disse, não, realmente não era. Mas vamos lá, essa é outra história. E aí houve aquele rompimento no momento em que ele queria, Arthur Lira, emplacar o vice, que seria de um deputado a ser escolhido pelo Marcelo Vitor, que controlava, como controla até hoje, toda a Assembleia Legislativa, praticamente toda a Assembleia Legislativa. Ele queria emplacar o vice, não conseguiu, e obviamente, à medida em que Marcelo Vitor e Paulo Dantas fecharam, né, os dois com o grupo do Palácio, que era Renan pai e Renan filho, ele pulou fora e disse, não, União Brasil é meu, e eu dou a quem quiser.
E foi o que aconteceu. E ali houve o rompimento. Mas a proximidade deles era muito maior. Nunca foi com Renan pai e Renan filho. Todo mundo sabe, do meio político, que Marcelo Vitor, mais especificamente ele, né, que é o cabeça do grupo, nunca gostou do Renan Filho. Nunca. Criticava abertamente, e era assim, de forma jocosa, né, para os próprios deputados, criticava o Renan Filho pela soberba, pela vaidade, enfim, pelo tipo, né, que era o Renan Filho, aquele poço de vaidade. Vamos lá, objetivamente. Depois que houve o rompimento, houve uma proximidade maior entre o grupo de Renan Calheiros, Renan pai e Renan filho, com de Marcelo Vitor, e eles se ligaram de tal forma, né, que começaram a atuar conjuntamente. Mas se você observar direitinho, quem foi que Renan pai e Renan filho conseguiram emplacar? Os dois conseguiram, né, na equipe do Paulo Dantas. Não. Queriam Rafael Brito, ali na educação, 0. Na saúde, deixar alguém deles, 0. Ou seja, nas principais pastas, né? Ficou lá o Santoro, que muito rapidamente se desentendeu, né, com Paulo Dantas, porque achava que, enfim, o espaço que ele tinha conquistado no governo Renan Filho, e por capacidade, né, que ele tinha, efetivamente tem, né, o Santoro, não foi reconhecido pelo Paulo Dantas, também se afastou. Era o cargo. Ali foi um marco? Assim, um marco de, assim... Não, eu acho que ele já foi consequência. Já foi a consequência. O Santoro saiu porque, de fato, não tinha no governo Paulo Dantas o tamanho que conquistou, vou repetir, no governo de Renan Filho. Aí agora, 6 meses depois, novo governo, né? Novo velho, né? Enfim, porque foi reeleito Paulo Dantas agora pelo voto. O Paulo começa a avaliar que o momento é de independência. Tem uma coisa interessante nessa história, que é a da Secretaria da Educação. O Márcio Beltrão, lembra que o Renan Calheiros publicamente cobrou, né? Cobrou a Secretaria da Educação, queria tirar o Márcio, porque o Márcio era adversário do Ronaldo Lopes, e será adversário do Ronaldo Lopes lá em Penedo, né? De um jeito ou de outro, e não conseguiu. O Márcio foi para o PSB, foi uma solução que eles encontraram ali. Diga-se de passagem, era um compromisso do Marcelo Vitor com o Márcio Beltrão fazê-lo secretário, e no caso secretário de Educação, não sei se a promessa era a educação, mas era uma secretaria importante, e fez desde que, e foi o que aconteceu, ele saísse da campanha eleitoral, fosse coordenar a campanha do Renan Filho e do Paulo Dantas, deixando o grupo do Arthur Lira. PSB que é comandado pela filha do Paulo Dantas hoje. Né? O PSB é um partido nanico, né? Virou um nanico, né, aqui em Alagoas. Colocou as garras ali. É deles. É dele e o Bonholambe, né? Isso. Tem isso, né? O Bonholambe? Vocês lambe, né? Essa é a nossa... Pois é, nossa linguagem. Mas o fato é que não é de se estranhar. Essa reaproximação pode interessar a Arthur, pode interessar a Paulo Dantas, e no futuro, tentando chegar onde você provocou, até o senador Renan Calheiros. Como? São 2 vagas. Diria, mas como? Mas como? O Sandoval Caju gostava, mas como? Olha, são 2 vagas para o Senado. Eu duvido muito que o Paulo Dantas, ainda que aqui e ali se fale nessa possibilidade, ensaie uma candidatura ao Senado. Também acho que não. Acho que ele não tem tamanho, ele sabe que não tem, mesmo sendo governador, né? Não vai ter tamanho para disputar o Senado, porque aí precisa coisa mais do que poder e dinheiro, né? Precisa ser uma figura popular. Ele não é uma figura popular, nem nunca vai ser-lo. Veja a relação, o contato do Paulo Dantas com a população, é nenhum. Não dá uma entrevista coletiva, você não tem um discurso dele para nada, a não ser em petit comitê ali, para o mesmo grupo. Ele não chega ao povão, vamos lá, objetivamente, não chega. Não é um cara que, como ele até nem gosta disso, eu soube, me disseram pelo menos, que ele não gosta de convívio com um grande público, não é dele, não gosta de festas, enfim, de grandes eventos, não gosta, é isso. Cada um tem seu traço, personalidade e eu respeito. O JHC viveu, tudo pode é lugar, vai pô. O cara chama ele de mentiroso, né? No show teve um desses aí, desses caras que vieram. Você é um prefeito mentiroso. Ele riu. Joga esse jogo, né, essa linguagem da simpatia, entre aspas, né, do populismo,
que o Paulo não consegue ser. Não é nem que não queira, é porque não consegue ser. Traço de personalidade, repito, e eu respeito, seja de quem for. Então, essa reaproximação com o Arthur pode ser benéfica para ele, né? Do ponto de vista do governo do Estado, né? Precisa do Renan Calheiros, mas precisa do Arthur Lira, até para não ficar dependente de um ou de outro. E jogar esse jogo, né? Ficar de um lado para o outro, para ele é muito mais interessante do que entregar o destino do governo do Estado, a dependência em Brasília, né? Para Renan Calheiros, exclusivamente, Renan Calheiros e Renan Filho. Vamos lá. Essa semana, eu coloquei um dia desse que já há uma especulação, e não é de agora em Brasília, de que quando sair da presidência da Câmara, isso estaria no pacote. Obviamente, tem tempo ainda para se resolver, né? O Arthur Lira será ministro de Lula, via Centrão. Essa possibilidade é real. Essa semana eu vi na Globo News a Andréa Sadi, né? Naquele programa à tarde que ela apresenta, ela falando sobre isso, né? Se fala da possibilidade dela, o Marcelo Lins dizendo a mesma coisa, né? Que o Arthur Lira vai ser ministro mais na frente do Lula via Centrão. Eu não duvido. Não, então, para que brigar com um potencial ministro em benefício de quem? De Renan Calheiros. E vamos lá. Se o Renan sentir que há vantagem em ser amigo e irmão de Arthur Lira, de escrever memórias, os dois jogando chimbra em Muricy ou em Junqueiro, ele vai fazer isso. O pragmatismo dele. O pragmatismo de todos eles. Na verdade, não é só o Renan. Todos eles. Não existe, gente, essa história de inimigo figadal, né, mortal na atividade política. Até sim, no interior, a gente já viu, né? Em alguns redutos, como isso é importante quando você tem um coronelão. Mas eles são coronéis urbanos. São coronéis, sim. Arthur e Renan são coronéis, agem como coronéis políticos, mas urbanos, ou urbanizados, né? Você não conhece atos de violência de um e outro contra adversários. Não. Eu nunca ouvi falar. Né? Não, agora sim, eu acho que eles andaram algumas casas no belicismo, sabe? Eles, assim, principalmente o Renan. Até parece estilo que do até Renan. O próximo presidente da República chamou ou chamou os dois para que acabassem com isso, porque estava atrapalhando o governador. A gente já conversou sobre isso aqui. Padilha, né? Tentou isso mais de uma vez. Aí chegavam lá, o Padilha falava, para casa, Padilha. Enfim, Padilha dizia, desista dessa pacificação. Mas é uma pacificação possível. Gente, eu vou repetir. Em 2010, Bill de Lira e Renan Calheiros fizeram a campanha juntos para o Senado Federal. E agora pode ser a mesma coisa, porque o perigo para eles, vamos lá, o Renan é um candidato, é um senador e candidato de reduto. O Arthur Lira, potencialmente candidato ao Senado, de reduto. Qual é o perigo? É um personagem com o perfil, por exemplo, do Rodrigo Cunha, que eu não acho que tenha mais o Rodrigo Cunha, é a minha opinião, pode ser que ele consiga até mudar, né? Tem 2 anos para isso, esse perfil, né? Mais de 2 anos, né? Enfim, não tem mais fôlego político para disputar uma eleição, como foi a outra dele para o Senado, sendo esse terceiro personagem acima do bem e do mal. Ele já não é mais do bem e do mal, porque você não sabe nem o que é que ele acha bem e o que ele acha mal, né? Você não sabe, né? O Rodrigo Cunha é um poço de indecisão, de incerteza, né? de temores, enfim. Independentemente disso, não acho que ele seja páreo hoje para os dois. Mas ainda assim, para eles é muito mais interessante que cada um, no seu quadrado ou nos seus redutos, tenha votação para se eleger senador. Ser um primeiro ou segundo voto. O Renan Calheiros foi o segundo, né? No Bill de Lira, né? Maurício Quintana, terceiro, bem próximo. Por exemplo, na época do Bill de Lira, o Bill foi primeiro, ele foi o segundo, né? Foi o mais votado, foi o Bill de Lira. Então pode acontecer agora de novo. Para o Renan, o importante é se reeleger. E para o Arthur, se eleger senador da República, se for o caso, acho que vai ser o caso. E o Paulo Dantas vai ali, no meio de campo, pode ganhar o governo dele, né? Enfim, tendo os dois como parceiros e não apenas um. Para quê? Por que dividir se a gente pode somar nesse caso, né? Ao contrário da música do Vinícius, porque somar se a gente pode dividir.
A política é engraçada e a política alagoana, ela é mais engraçada ainda, né? Essa questão inimizada. Então você não acredita. Já vimos a sim. vida toda, né? Lembra do Getúlio Vargas e o Prestes? Talvez seja o caso, jamais imaginar-se-ia, né? Sim. Que o Getúlio teria o apoio do Prestes, né? Depois do caso da Olga, né? E teve, né? Que ali era questão política que se impunha. Ainda que naquele momento por ideologia. Agora não. É por puro pragmatismo. E eu acho que se precisar, eles vão andar de mãos juntas, vão jogar chimbra na Praça dos Martírios. Se fala chimbra ainda, bola de gude, né? Chimbra, jogava chimbra. Peão. E vão tirar fotografias, fazer imagens e botar na televisão os dois como se fossem grandes e eternos aliados. Bom, eu acredito em tudo. Não vou fingir surpresa aqui. Eu acredito em tudo. Pode ter certeza que essa possibilidade há. É isso, cara. E ela está sendo construída agora, né? Desde já. Pronto, exatamente. Então aqui é o marco zero dessa discussão, né? Foi o post e agora isso aqui. A gente vai aguardar os próximos passos, né? É isso, Ricardo. Obrigado mais uma vez. Obrigado também. Voltaremos logo depois. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos.